Na data que eu gravo esse vídeo, um pequeno dirigível ali em torno de 50 metros de comprimento, decolando de Carapicuíba, acabou se acidentando, caiu no município de Osasco, aqui do lado de São Paulo. Então acompanhe esse vídeo aqui no Modernidade e Ciência, eu acho que você vai achar interessante algumas considerações que eu vou fazer. Bem, como todos nós sabemos, um acidente aeronáutico tem múltiplos fatores contribuintes. Então, nós, só pelas imagens, ainda é bastante preliminar aquilo que eu vou falar. Vou usar realmente meus conhecimentos de muitos anos na aviação e também na engenharia, né? Daí, modernidade e ciência, né? Modernidade no lado das ciências sociais e ciência no lado da engenharia, né? E outras ciências exatas. Pois bem, eu peguei aqui, fui atrás para saber qual é o modelo, de onde ele saiu, como foi construído. Ele foi construído ali na cidade de São Carlos, em São Paulo, mas é um projeto de uma empresa americana que já tinha um projeto baseado no modelo 138S, foi licenciado, e aqui no Brasil, então ele sofreu algumas modificações, recebeu autorização já há cerca de 2 anos, né, para entrar em funcionamento e mais recentemente para entrar em funcionamento noturno. Esse projeto já vem ali desde o começo dos anos 90 nos Estados Unidos, a própria Marinha americana chegou a usar modelos semelhantes, né? Então é um projeto bastante já consolidado. O motor é muito importante, ele tem um motor só, um motor a combustão, de uma marca muito famosa, que é o Lycoming, usado em centenas de modelos de aviões pelo mundo, monomotores, por exemplo. É um motor muito confiável, né? E ele foi instalado nessa posição traseira, com uma hélice girando ali na traseira, atrás da gôndola, onde tem os passageiros e a tripulação. Esse modelo foi projetado para 2 membros da tripulação e 4 passageiros, com um total de carga ali em torno de 1,1 tonelada. Isso são fatores importantes, né? No momento do acidente, que ocorreu pouco depois do meio-dia, só havia 2 pessoas a bordo, um piloto e uma pessoa que estava ali acompanhando o voo. Se diz que era um voo de teste, porque na noite estava previsto que à noite ele se aproximaria de um estádio, onde um grande evento esportivo, e o blimp, como a gente chama lá nos Estados Unidos, na lateral é colocado ali com luz de LED e tal, toda aquelas frases, aquela iluminação. Então isso tem sido bastante comum, porque os dirigíveis eles se locomovem bastante lentamente, ele consegue inclusive ficar num voo praticamente pairado. Então é muito útil para essa questão da propaganda e tal, né? Agora, ele tem ali em torno de, são 4.000, em torno de 3.900 metros cúbicos provavelmente de hélio, né, que é um gás inerte diferente do hidrogênio que vitimou o Hindenburg nos anos 30, né? O hélio não explode. E para você levantar voo com um dirigível, os recipientes que estão inicialmente com ar, você com bombas ali, usando até o próprio motor como gerador de energia, você expulsa o ar e substitui o hélio por cilindros de hélio que estão ali, e o hélio se infla dentro daqueles recipientes, até que, como o hélio ele é da ordem aí 8 vezes mais leve do que o ar, do ponto de vista da densidade, ou seja, para a mesma massa, ele ocuparia um volume 8 vezes maior do que o próprio ar. Lentamente, a densidade de toda aquela estrutura dos 3.900 metros cúbicos, ela vai ficando, em relação ao ar que está em volta, que tem ali 1,1 quilos por metro cúbico,
ele, com uma densidade muito menor, ele começa a flutuar, né? Assim como nós vemos, por exemplo, uma pedra de gelo na água. Então ele tem uma densidade menor e ele flutua, né, na água. Então para levantar voo com dirigível, é fundamental que a densidade total ali fique menor do que aquele mesmo volume, só que comparado com o chamado volume, comparado com outro fluido, que no caso é o ar. E aí a gente tem que somar toda a estrutura do dirigível, mais a carga, né, que poderia estar ali na nacelle. Você chega a quantos quilos você tem ali, e aí você faz a conta, olha, você tem que gerar uma força, né, pelo menos de igual intensidade da força-peso que está para baixo. Isso é física pura. E aí, em função disso, você consegue calcular qual é o volume necessário de hélio para que ele simplesmente suba. E aí você calcula qual a altitude máxima. No caso, a altitude máxima em relação aí ao nível do mar seria 2.700 e poucos metros, né? Como São Paulo está aqui e Osasco na cota ali de 700 metros, então ele estava dentro da faixa de operação. Mas o que me chama a atenção quando eu vi a notícia, logo que imagens, né, de vídeos começaram a mostrar ele simplesmente se aproximando das casas. Então ele não teve uma falha estrutural. Essa é a primeira observação que eu vou fazer para vocês. Não é uma falha estrutural. Falha estrutural se houvesse um rompimento dessa estrutura e ele se partisse em algum lugar, e aí o gás sairia rapidamente e ele simplesmente cairia feito uma pedra. Isso não aconteceu. Ele vem num ângulo contínuo até que ele chega ali nas casas e ele simplesmente ele colide com o telhado daquelas casas. Não sabemos se foi controlado ou não, se ele ainda tinha dirigibilidade, para que quando o piloto percebeu que ele estava perdendo altitude, é natural que ele procurasse um local para jogar o dirigível num campo de futebol, num pasto, em alguma coisa assim, mas ele não teve tempo para isso. Mesmo porque os dirigíveis eles voam relativamente baixo, então a sua tomada de decisão tem que ser muito rápida. Eu não sei em que altitude que ele estava em relação ao solo, mas eu posso julgar que não fosse mais do que uns 500 metros em relação ao solo ali. Então, com 500 metros, você tem muito pouco tempo para, inclusive, o dirigível, ele tem um arrasto muito grande, ele não plana tanto, se ele começar a ter um problema, ele vai descer muito rápido e muito próximo, né, em relação ao ponto onde você teve o problema. A rampa de descida dele é bem curta. Agora, o que me chama a atenção? Mesmo que o motor, tendo alta confiabilidade, normalmente, se você tem ideia, tem lá 6 cilindros, por exemplo, se é um Lycoming de 6 cilindros, 2 velas por cilindro, então a probabilidade de falha do motor desse é muito difícil. Mas mesmo que o motor parasse de funcionar, você ainda tem a flutuabilidade. Ele ficaria desgovernado, teria sido levado pelo vento, como um balão, e aí provavelmente o piloto acionaria algum dispositivo de alijamento, por exemplo, do hélio, e ele pousaria, por exemplo, né? Mas ele não depende do motor para ficar flutuando. Também sabemos que ele não teve um problema estrutural, onde perdeu o gás numa velocidade tão grande, e ele tem dispositivos ali no painel, com certeza, que mostra a pressão em todos aqueles recipientes. Então, se ele detectasse uma despressurização suave, lenta, ele voltaria, porque ele começaria a perceber que ele lentamente está perdendo pressão e certamente entraria numa faixa de dizer, olha, aqui você está entrando numa faixa perigosa, você vai começar a perder flutuabilidade. Também não acho que é exatamente isso que pode ter acontecido. Mas há um outro fator, que sem dúvida é um dos fatores contribuintes, eu não sei se foi determinante, mas sem dúvida contribuinte, é a temperatura do ar na região de São Paulo ao meio-dia. Hoje, logo pela manhã, várias rádios, vários meteorologistas foram avisando que a temperatura poderia chegar a 36 graus Celsius. Eu fui observar que naquele momento ali, meio-dia, a temperatura já estava a 35 graus. Então,
isso é uma temperatura bastante alta, aquela ilha de calor jogando, né? Uma coisa está a 35 graus, mas sobre uma superfície como de uma cidade, é provável que, em relação ao piso de uma avenida, telhados, né, de edificações, a temperatura fica até maior do que 35 graus. E aquilo vai jogando aquele ar quente para cima. E aí vem um ponto que com certeza vai ser levado em consideração, que é como o dirigível estava preparado para, na altitude de São Paulo, enfrentar uma temperatura de 35 graus. Como é um projeto americano, né, não sei exatamente qual é a faixa de temperatura do ar que ele poderia estar operando. Né. Não é um problema se você tiver uma reserva dentro ali daquele espaço de flutuabilidade, você jogar mais hélio para que ele complete todo aquele volume. Então, isso vai aparecer na investigação qual é o percentual de todo o volume estava realmente repleto de hélio. Porque se você for para uma determinada temperatura, determinada densidade do ar, colocar toda aquela superfície em operação, ele vai começar a subir, porque ele vai ficar cada vez menos denso. Então, se você quer fazer um voo pairado, a partir de um certo momento, ou um voo onde você mantém a mesma altura em relação ao solo, evidentemente que você vai limitar aquela flutuação. Não, até aqui está bom. Eu não vou colocar mais hélio em mais reservatórios para aumentar a flutuabilidade e eu vou começar a subir. Né? Evidentemente que no momento em que ele começou a descer, se ele teve condições, o piloto, ele usou todo o hélio possível que ele tinha, porque aí sim, como ele estava descendo, ele não queria descer sobre a cidade, ele precisava de mais flutuabilidade. Mas isso não aconteceu e ele continuou descendo. Então o que vai se verificar é assim, você já estava utilizando toda a sua capacidade volumétrica do dirigível. Se ele encontrou uma massa de ar quente o suficiente, e aí com uma densidade do ar quente fica menor, ele perde flutuabilidade. Assim como o avião, ele tem problemas não de flutuabilidade, mas do empuxo gerado sobre as asas que faz o avião voar, quando o ar está mais rarefeito ou ele está aquecido. Por isso que em toda a pista existe altitude em relação ao nível do mar, e antes da decolagem, o piloto tem que ir lá simplesmente analisar qual é a altitude da pista, qual é a temperatura que está sendo indicada ali, qual é o peso de decolagem, e aí existem, hoje os computadores de voo já fazem isso automaticamente, mas antigamente a gente tinha que usar tabelas que o fabricante dava, curvas, onde você tinha peso, temperatura, altitude da pista. Quanto maior a temperatura da pista, quanto mais alta for a pista, menos peso você pode ter, mais pista você tem que ter para decolar, porque o ar está mais rarefeito, seja avião a propulsão de hélice ou a turbina. Né? Inclusive, no passado, voos muito distantes, internacionais, aqui de São Paulo se decolava de São Paulo, se pousava no Rio de Janeiro, que está no nível do mar, aí sim se carregava a capacidade máxima de carga, de combustível, para fazer um voo, para ter um translado, um percurso maior. Né? Então, o que fica aqui para vocês, agradeço para quem acompanhou o vídeo até esse momento, ainda bastante preliminar o que eu estou falando, mas sem dúvida que a questão de temperatura para um dirigível é um fator importante. E a equipe do CENIPA com certeza vai também se debruçar sobre essa questão, quais eram as condições ali, a menos que o piloto tivesse identificado uma falha nos recipientes, ele começou a perder hélio, uma taxa muito alta. Isso, eventualmente pode ter acontecido. Né? Ou algum outro problema na questão da temperatura afetando a performance do próprio motor Lycoming. Como ele é o único motor, ele deve controlar ali uma série de outros dispositivos, inclusive essa questão do controle e o balanceamento das garrafas e dos balões que estão dentro da estrutura para fazer
o hélio se expandir ali, né? Então, como nesse modelo o motor Lycoming está instalado para trás, diferente de um avião monomotor, onde pega o fluxo de ar de frente, então isso é calculado, o motor tem os dissipadores de calor, tem a entrada ali da entrada do motor, que é projetado para ter um fluxo ali, uma refrigeração, né? Agora, nesse caso, ele não pode contar tanto com o fluxo de ar, porque a velocidade é baixa, e também não adianta muito se o ar está muito aquecido, né? Eu não sei se nesse tipo de equipamento, pela dificuldade de arrefecimento, se também é instalado um dispositivo para refrigeração melhorada a óleo, né, que também tem, nesse tipo de avião, pode-se colocar um adicional para uma refrigeração a óleo, mas o fluxo de ar também é muito importante, tá bom? Então, finalmente, se inscreva aqui no canal, que você está chegando aqui no Modernidade e Ciência. Sou o Paulo Bittencourt, agradeço se apoiar o canal, acione também o sininho e você vai receber os outros vídeos aqui do Modernidade e Ciência.